Boa tarde aos senhores. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui neste congresso pela segunda vez na pessoa do Marcos Catão, meu querido Marcos Catão, do meu querido amigo Fábio Fraga. Dizer que é uma honra participar da mesa com colegas que compartilham o gosto pelo direito aduaneiro. O direito aduaneiro é uma cachaça para quem estuda, e eu sou mineiro, como ele bem colocou. O professor Adilson foi meu professor na pós de Direito Financeiro da UF, junto com o Ricardo Lobo Torres, aulas memoráveis no ano de 2004 já. Esse mês eu fiz 40 anos, já faço parte da ABDF quase jovem. E o objetivo... Semi-novos. E o objetivo da minha apresentação aqui hoje foi colocar como que os tribunais administrativos e judiciais enxergam essa matéria, regime aduaneiro especial. Para fazer esse trabalho, que inclusive dará origem a um artigo que eu estou escrevendo para ser publicado numa coletânea do Grupo de Estudos Aduaneiros aqui do Rio de Janeiro, eu examinei, sem exagero, uns 200 acordos no inteiro teor, para começar a perceber quais eram as principais questões colocadas para os tribunais administrativos e judiciais. E, a partir de então, eu consegui identificar 5 grandes grupos de tipos de processos que se repetem. O primeiro grande grupo é: as empresas estão cumprindo os requisitos do regime aduaneiro especial? Quais são os efeitos desse não cumprimento? O segundo: quase todo regime aduaneiro especial tem prazo envolvido, ou prazo para exportar, ou prazo para reimportar. O que acontece se as empresas perderem esse prazo? Em havendo necessidade de cobrança de tributo ou de penalidade, quais são os prazos de prescrição e de decadência? Há alguma diferença quando se está tratando de regime aduaneiro especial? E a contagem de multa e juros? Se conta da data da importação ou da data do descumprimento do regime? E, por fim, se aplica ou não a denúncia espontânea em caso de regime aduaneiro especial. Outra questão interessante é que os 5 temas têm um fio condutor entre eles, quase que o segundo é reflexo do primeiro, o terceiro é reflexo do segundo, e assim sucessivamente, até que a gente, no último slide, trará uma conclusão sobre qual é, então, a visão dos tribunais sobre esse instituto do regime aduaneiro especial. Em relação a cada um desses 5 grandes temas, eu trouxe 2 acordos para a gente discutir. A primeira grande característica do regime aduaneiro especial na visão dos tribunais é que é um benefício fiscal. E eu não vou entrar aqui no mérito se isso é verdade ou não, mas fato é que os tribunais entendem que é um benefício fiscal. E que, por ser benefício fiscal, todo o arcabouço jurídico aplicável a um benefício fiscal deve ser aplicado ao regime aduaneiro especial. Artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpretação literal. Impossibilidade de fazer uma interpretação ampla, sem margem de flexibilidade ou razoabilidade para o contribuinte provar que cumpriu com o regime. Isso faz com que a gente tenha, no caso de regime aduaneiro especial, situações muito complicadas. Pequenos erros geram grandes efeitos tributários. Neste caso, por exemplo, um contribuinte precisava provar que uma embarcação importada foi reexportada. A forma correta é ir à Receita Federal e comprovar, dentro do prazo, que você reexportou a embarcação. O contribuinte se equivocou e foi à Marinha. Requeriu à Marinha a prova de que o bem foi reexportado. A Marinha deu o passe de saída para ele. A Receita Federal não aceitou. Em caso de regime aduaneiro especial, por ser benefício fiscal, e isso o STJ chancelou o posicionamento da Receita, por ser regime aduaneiro especial, tem que se aplicar a portaria, a instrução normativa, a lei, sem qualquer margem de flexibilização. O Dr. Leonardo Rezinski trouxe aqui a questão de vinculação física. Um contribuinte, por exemplo, no regime de drawback, e isso é um caso real, que comprava soda cáustica para a indústria de celulose no Brasil e importava soda cáustica do exterior, a Receita Federal exigia que no regime de drawback aquela soda cáustica do exterior fosse utilizada naquele produto exportado, de forma que ele tivesse, inclusive, 2 almoxarifados distintos. Então, em caso de regime aduaneiro especial, há
uma questão de que você tem que ser formalista, legalista e positivista. Isso é um grande conceito do regime aduaneiro especial. Por conta disso, os tribunais administrativos, eles se furtam em examinar questões que, na visão deles, são exclusivas e de competência da autoridade administrativa. Por exemplo, se um contribuinte pede uma prorrogação de um regime aduaneiro especial e a prorrogação ela é indeferida, a Delegacia de Julgamento e o CARF entende que isso não é de competência dele examinar se a prorrogação seria um direito do contribuinte ou não. Da mesma forma, os juízes se sentem muito desconfortáveis de, por exemplo, habilitar determinado contribuinte num regime aduaneiro especial se o contribuinte comprovou que fazia jus àqueles requisitos. O que ele faz é dar ordem para o juiz examinar o pleito do contribuinte, mas jamais, com raríssimas exceções, habilitar contribuinte naquele regime. Então, essa é uma grande característica. A interpretação do regime aduaneiro especial é formalista, legalista, formalista e literal. Por conta disso, perdeu o prazo, não tem qualquer margem de manobra. O caso que aqui o STJ examinou era de um contribuinte que, nos últimos dias de permanência da embarcação no Brasil, vendeu a embarcação, o dono da embarcação a vendeu no exterior. E, por conta disso, ele teve necessidade de apresentar à Receita Federal uma troca do beneficiário do regime de admissão temporária aqui no país. E entendeu que, por isso, já estava satisfeita a obrigação de comprovar a reexportação do bem ou a troca de titularidade. E, por conta disso, foi uma perda de prazo de 2 dias, ele teve que pagar 360 milhões de reais. Porque, em caso de regime aduaneiro especial, se você perde o prazo, todos os tributos suspensos são cobrados em dívida ativa, porque já está em termo de responsabilidade, com multa. Então, aqui, ao ler os acordos, eu me encontrei diante de diversas histórias tristes. O despachante aduaneiro que faleceu um dia antes, e por essa razão não foi cumprido o prazo, 70 milhões de reais de cobrança. O empregado da empresa que, ao invés de protocolar na Receita Federal, protocolou na Secretaria de Fazenda Estadual. Protocolo na Marinha. Então, realmente, perder o prazo é tudo ou nada. Perfeito. Neste caso aqui, é outro caso que o contribuinte se enrolou na contagem do prazo. Isso é muito importante. Regime aduaneiro especial, a contagem do prazo geralmente fica à margem do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro perde muitos prazos. Eu encontrei mais ou menos uns 50, 60 acórdãos de grandes valores de perda de prazo para cumprimento da reexportação. Em relação à matéria de decadência e prescrição, como eu já disse, no caso do regime aduaneiro especial, no momento da importação, você já assina um termo de confissão chamado termo de responsabilidade, que se algo de errado acontecer durante o regime, não há necessidade de um lançamento de um auto de infração, é cobrado diretamente em dívida ativa. Mas o que a jurisprudência entende é que só se pode cobrar em dívida ativa o que está naquela confissão. Se há algo fora da confissão, algum tributo ou alguma penalidade, tem que ser objeto de auto de infração, aí sim, respeitado o prazo de decadência de 5 anos contados da data da infração. Então, nós temos 2 prazos. Um prazo para cobrança do que está em termo de responsabilidade, que é um prazo de prescrição, 5 anos, 174 do CTN, e um prazo de decadência do Código Tributário, do Regulamento Aduaneiro, 5 anos da infração para cobrança de penalidades. Apesar disso, a Fazenda Nacional vem apresentando embargos de declaração nos acordos do CARF, entendendo que este prazo do Regulamento Aduaneiro é um prazo inconstitucional, porque a Constituição Federal diz que deveria ser matéria de lei complementar, e por isso se aplicaria 173 no CTN, e a Receita Federal, portanto, só poderia começar a cobrar os autos de infração de penalidades ao final do regime aduaneiro especial. Então, por exemplo, no caso de Repetro, que o Repetro se encerraria em 2025, só lá terá o gatilho para se começar o prazo de decadência para se cobrar penalidades, o que é absurdo. Chegando já ao 4º tema, que é a decorrência do 3º, quando começa a correr a multa de mora e juros de mora em caso de descumprimento? O Torrezinski já colocou na palestra dele, o STJ recentemente, na primeira turma, por maioria, vencido 2 ministros, entendeu que os juros e a multa de mora só começam a acontecer no momento do descumprimento do regime.
Isso é muito importante no caso de regime aduaneiro especial, porque bens que estão aqui no país por 5, 6, 10 anos, se vingar essa jurisprudência, vai poder acontecer de, no momento do despacho para consumo, ou mesmo no caso do descumprimento do regime, pagar os tributos sem multa ou juros. Da mesma lógica, em caso de prorrogação do regime de admissão temporária, como no caso não haveria uma mora do contribuinte, a Receita Federal não poderia cobrar tributo naquele momento, há um entendimento nos tribunais regionais federais de que não pode incidir juros em prorrogação de regime de admissão temporária, como a Receita Federal pretendeu há algum tempo via instrução normativa. E aí, já chegando no quinto grande tema, como se percebeu, o regime de aduaneiro especial é algo formalista, uma regra do jogo que, se você entra, você tem que respeitar. Se você perde prazo, a cobrança é exagerada. Então, era natural de que a denúncia espontânea se aplicasse a uma situação como essa para o contribuinte poder se autorregularizar. Se o regime aduaneiro especial é algo que gera muito litígio, é natural que houvesse, então, um instrumento para o próprio contribuinte resolver os seus problemas internamente. Se um bem que estava em regime aduaneiro especial se extravia, ou se ele percebe que cometeu alguma ilegalidade em classificação fiscal ou no valor aduaneiro, isso não é permitido, porque os tribunais entendem, especialmente os administrativos, que como o bem já está em fiscalização aduaneira, em controle aduaneiro, não seria possível a denúncia espontânea. E aí, já chegando na conclusão, o que eu posso dizer, em outras palavras do que está escrito aqui, que da forma que estão estruturados os regimes de aduaneiro especiais, as coisas estão sendo feitas para dar errado. Você tem uma interpretação de que é benefício fiscal, sem qualquer margem de flexibilização para o contribuinte comprovar que cumpriu o regime. A perda de prazo gera tributos enormes e não há possibilidade de denúncia espontânea. Então, há necessidade, sim, de uma melhora da legislação, da melhora do ambiente nos tribunais, de forma que os contribuintes possam chegar à Receita Federal e se autorregularizar sem a necessidade de um contencioso relacionado à matéria. O objetivo do regime aduaneiro especial é extrafiscal, é desenvolver o país, é fazer com que uma obra de arte brasileira vá ao exterior numa exposição e retorne, é permitir que o equipamento esportivo estrangeiro venha ao Brasil e retorne ao exterior. De forma nenhuma, o objetivo do regime aduaneiro especial é cobrar tributo, é cobrar penalidade, é gerar contencioso, como a gente vem vendo. Nesse sentido, gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos senhores, o convite que me foi feito. Muito obrigado.